Muito bem, muito bom dia. Estamos começando o Zona Esportiva desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018. Programa que vai ao ar tradicionalmente de segunda a sexta-feira, das 11h50 ao meio-dia e 20 aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br e na página do Facebook. Vai lá em tempo real, acompanha o Zona Esportiva e na sequência o Santa Maria Agora, que chega com o comando do André Campos. Programa que tem o apoio cultural do Estúdio São Bento. Se tu quer um treinamento funcional dentro daquilo que tu imagina, que tu precisa, que tu queres, vai no Estúdio São Bento aqui na Vila Leste, na rua Major Duarte. Fala com o Mancha, com o Ayman ou com o Brian. Será feita uma avaliação física e será preparado uma série de exercícios dentro daquilo que o teu organismo pode suportar e também daquilo que tu imaginas como condicionamento físico. Terá acompanhamento integral durante todo o tempo do exercício. Pode ser individualmente ou para um grupo pequeno de pessoas. O horário também é bem flexível. O Estúdio São Bento, este eu recomendo e aprovo. Muito bem. Final de semana chegando, né? Movimentações de alguns esportes na cidade, novidades em outras. Teremos aí o pessoal do Santa Maria Soldiers apresentando a sua nova equipe. Tem também um domingo com o Paulo Mancha. No SOCEP cedia etapas local e nacional de tiro ao prato. Começa os testes físicos no FSM Futsal. Temos aí também o Inter de Santa Maria, que está treinando, não tem amistoso, pelo menos esse final de semana. O próximo amistoso só dia 24. Muito bem, temos Campeonato Gaúcho, teve rodada ontem, Copa do Brasil, mudanças na regra do futsal, Vasco que foi muito bem na Libertadores, o Grêmio que empatou, né, com o Independiente na quarta-feira. Tudo isso é assunto para daqui a pouquinho, mas eu começo porque hoje é dia de visita importante. Meu amigo Mateuzinho está aqui trazendo as informações dos veteranos. O maior campeonato veterano do mundo está em Santa Maria, e o veterano não parou aí só durante o Natal e depois também no Carnaval, mas continua, algumas Copas estão terminando e já tem aí, nesta semana que vem, o Congresso Técnico para o campeonato que deve começar aí no final de março. Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rogério, bom dia telespectadores da TV Santa Maria. Começamos então com a Copa do Charrua. Essa Copa que está na sua quinta edição, categoria 50 anos, cujos homenageados são Sidney Pereira Henrique e o vereador Admar Pozobon, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Falando sobre esta competição, nós teremos então agora a sexta rodada, com jogos às 16 e às 18, já que esta competição aí é a única no momento que está ainda na primeira fase. A Copa do Melbuí já terminou e a do Centro Esportivo Gaúcho 55 já terminou e o 65 vai para a final. Categoria 50 anos. No Paysandu, 4 horas, no sábado, dia 17 de fevereiro, jogam Paysandu B e União Santamariense. No Paysandu, às 18 horas, o Paysandu A enfrenta o Charrua. Na Arena PTB, lá no Passo da Ferreira, às 16 horas, às 4 horas, tem Chabongo e Estrela. E às 18 horas, o São Miguel enfrenta o Charrua B. A competição tem a liderança do Paysandu A com 13 pontos, ou seja, mesmo que o Charrua vença, ele vai no máximo a 11 e não passa o Paysandu. O Paysandu B pode ultrapassar o Charrua A se vencer União Santamariense e o Charrua A perder para o Paysandu A. O Paysandu B tem 7 pontos, está na cola do Charrua A. União Santamariense também pode chegar ao segundo lugar se vencer o seu jogo contra o Paysandu B e o Charrua perder para o Paysandu A. União poderá chegar também a 10 pontos. O Estrela tem 7 pontos, dependeria de uma combinação maior de resultados para poder chegar ao segundo lugar. O Chabongo tem 6 pontos, o São Miguel tem 6 e o Lanterninha isolado, Rogério, esse aí está estacionado num ponto e não sai de lá, é o Charrua B, que está na lanterna da competição. Já na Copa Verão do Centro Esportivo Gauchão, teremos no sábado, às 18 horas, no campo 1 do Centro Esportivo Gauchão, a grande decisão da competição. Nós teremos então no campo 1, às 18 horas, o confronto decisivo. Apenas uma partida entre Biomente e o Menino Jesus, que terminou a primeira fase na primeira colocação e na semifinal superou a Puse por 4-2, vai enfrentar o 2 de novembro, que apesar de ter classificado em terceiro na primeira fase, eliminou o segundo da primeira fase, o Gauchão, com uma vitória por 2-0. Se houver empate no tempo normal, a disputa das penalidades máximas. Lembrando que na quarta-feira, se não me falha a memória, é que dia, Rogério?
Quinta-feira, perdão. É dia 25, 25. né? 25, quinta-feira, então nós teremos a entrega da premiação da Copa Verão do Gauchão a partir das 9 horas da noite. O jantar é mediante convite, em torno, se não me falha a memória, de R$20 o convite. E aquelas pessoas que quiserem participar devem entrar em contato aí com o Marcão. O 996469473. Você que quer participar da premiação da Copa Verão do Gauchão tem que adquirir o seu convite. Premiação troféus e medalhas para primeiro e segundo lugares. Premiação para o goleador e o goleiro menos vazado, tanto na categoria 55 anos quanto na categoria 65 anos. E aí, na quinta-feira, a gente vai ter a solução daquela polêmica, né, no 55. Se o título fica com Carvão ou Chavão ou fica com Sintracom SM. É isso que estamos aguardando ainda. Na segunda-feira, quem sabe, a gente já pode trazer mais informações com o retorno do Dalvan das suas merecidas férias em Camboriú. Desculpa, Matheus, tu me perguntou 25 de fevereiro? É. Não, 25 de fevereiro é um domingo. Quinta-feira é 22, né? Porque dia 25, 24 o Inter vai que é sábado, vai aliás, 20, exatamente. 24 o Inter vai jogar lá em Frederico Westphalen, né? Então, 24, 22 será na quinta-feira. Deve ser na quinta-feira a premiação. Tá. Lembrando também que nós teremos então no dia 21 de fevereiro de 2018 o Congresso Técnico da AFOVESMA. O horário é às 8 horas da noite e o local é o Lucão 3, próxima à rodoviária. Lembrando sempre o seguinte, é um representante por agremiação que deve participar do Congresso Técnico de preferência. Ou seja, vamos pegar o exemplo do Imambuí, que é o exemplo que eu gosto mais de citar. O Imambuí tem categoria 50 e 55. Vai o Bira lá como representante oficial da equipe, ou melhor dizendo, da agremiação. Lembrando também que as inscrições de atletas, que é aquela baixa na ficha, como a gente chama popularmente, ela será dada nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de março. Nem foi dividido por categoria até o momento, porque na verdade sempre tem aqueles representantes que a gente chama dos retardatários, né? Que vamos supor que marcassem o 40 e 45 no dia 5, eles vão lá no dia 9, né? Então, o pessoal aí tem essas 4 datas, 5, 6, 7, 8 e 9, 5 datas, perdão, né? Para as inscrições dos atletas. Lembrando que no site da FUVESMA, para quem ainda por acaso não retirou a ficha, o que eu acho pouco provável, tem lá uma ficha onde você preenche o nome completo do atleta, o ano de nascimento com data e mês e a assinatura, isso para um atleta que já jogou ou em outra equipe em Santa Maria, que por exemplo não está mais jogando, ou um atleta que ainda joga em Santa Maria, mesmo sendo de fora. Se o atleta nunca atuou em Santa Maria e está vindo pela primeira vez, um atleta de Juí, Livramento, não quer que seja, existe uma outra ficha disponível no site, o www.afovesma.com.br, que as pessoas têm que baixar aquela ficha, porque para aquele cidadão que nunca jogou em Santa Maria, todos os dados têm que ser preenchidos, inclusive documento completo com foto e assinatura, número de identidade, enfim. A cópia da carteira de identidade tem que ser entregue. Um atleta que nunca jogou em Santa Maria, o comprovante de residência também. E uma informação que a gente está trazendo aí em primeira mão, né? Copiando o nosso amigo Jorge Rodrigues Faísca, a FUVESMA acolheu, pelo que a gente sabe, a ata entregue pelos representantes das categorias 60 e 65 anos, quanto às idades dos atletas para as duas categorias. Então, o que ficou previamente definido pelo presidente da FUVESMA, o Ayrton, é o seguinte: categoria 60 anos, o ano base passa a ser 59. É uma decisão prévia que vai ser confirmada no Congresso, com 2 exceções de ano 60. E categoria 65 anos, ano base 54, com 2 exceções de ano 55. Porém, não houve um acordo, ou pelo menos não houve a aceitação da direção da FUVESMA para a mudança do ano base dos goleiros. É aquela nossa velha história que nós comentamos aqui, que acharíamos por bem que para as categorias de 50 para cima o goleiro poderia ter 10 anos de diferença, mas a FUVESMA continua com esse entendimento de que os goleiros têm que ter apenas 5 anos de diferença. Eu acredito até que esse entendimento seja porque algum representante de uma outra categoria deve ter se manifestado em contrário.
E aí, por isso, a FUVESPA deve ter mantido previamente esta decisão de manter os goleiros com 5 anos de diferença. Então, só para ficar claro, para quem está nos acompanhando aqui no programa Zona Esportiva, nós temos aqui para as equipes, vamos dar um exemplo, categoria 60 anos, o ano base para o ano de 2018, quanto a goleiros. Aí nós temos, por exemplo, o goleiro, categoria 60 anos, além das 2 exceções, poderá escrever em goleiro com idade de 55. E 65 anos, além das 2 exceções, poderá escrever um goleiro com idade de 60. Correto. Está mantido esta decisão pela direção da FUVESA, não houve alteração. A alteração que houve, pegando, por exemplo, a categoria 65 e a categoria 60 anos, é quanto à idade dos atletas. Só para dar um exemplo do 65. O 65 teria agora 2 exceções, nascidos em 53, aliás, eram duas exceções de 53 com duas concessões de 54. No caso do 65 agora seriam 2 exceções de 54 com 2 concessões de 65. Então, para a categoria 65 e 60, terminam as concessões. O ano base mudou. O ano base para o 60 é o ano 59 e para o 65 é o ano base 54. Ou seja, nós teríamos para a categoria 60 anos as exceções de nascidos em 59. Agora não, o 59 é ano base. Então, tu passa a ter o 59 ano base na categoria 60, por exemplo, com 2 exceções de 60. E na categoria 65, tu passa a ter o ano base 54 com duas exceções de nascidos em 55. Ou seja, não tem mais as concessões, ficam apenas as exceções. Convenhamos que era muita confusão, né? E outra coisa importante, é importante, sendo redundante no que eu falei, de que os presidentes de equipes compareçam ao Congresso Técnico, lá que é definido tudo, né? É importante salientar isso, Rogério, que você está comentando, porque a gente ouve muito comentário, muita resenha pós-Congresso de pessoas que não concordam com determinadas decisões. Mas essas pessoas não comparecem. Quando estamos tratando de um atleta, até se entende porque é um representante por agremiação. Agora a gente ouve queixas de representante da agremiação que ou não comparece ou na hora lá fica bem quietinho. E outra coisa importante, o Congresso ele é soberano, então todas as decisões devem ser tomadas pela maioria. E outro pedido à FUVESPA, a gente acompanhou algumas reuniões, que o regulamento seja claro e explícito, não deixe margem para dupla ou dúbia interpretação. O nosso português ele é complicado. Uma vírgula mal colocada numa frase gera um monte de interpretação. Então, que façam... Um monte de porquês. Façam um regulamento, né, que ele possa ser o mais explícito possível, não deixando margens para discussões. E os representantes de clubes que cobrem no Congresso esse regulamento mais rígido e mais transparente. Não que seja culpa da direção da FUVESPA, não é. Mas que os clubes possam, os representantes das agremiações, possam ajudar a construir um regulamento mais claro, mais transparente, mais sucinto e mais fácil de ser entendido. E para encerrar da minha parte, vamos então com o futebol amador. Nós teremos então a última rodada da segunda fase da Copa Santa Maria na chave 5. Nós teremos então no Charrua, 13h30 da tarde, La Paz e Cerro Azul. E no Juventude, 13h30, Boca Júnior e Barcelona. Como está a situação da chave 5? O Barcelona tem 6, o Boca tem 6, o La Paz e o Cerro Azul não pontuaram. Classificam-se os 2 melhores de cada chave, mas os 2 melhores terceiros. Então, na chave 6, o Sevilha tem 7, o Maringá tem 4. Estão classificados. O Valdemar Rodrigues tem 3 pontos e o Canário tem 1. Apenas briga por vaga nesta chave ainda, como o primeiro ou segundo melhor terceiro, o Valdemar Rodrigues. Na chave 7, o Corinthians e o Novo Horizontino classificaram com 5. E o Costa Rica está brigando por uma primeira ou segunda melhor terceira colocação com 3 pontos. Vai depender deste jogo. Dependendo do resultado do La Paz com o Cerro Azul, havendo empate, as 2 equipes estão eliminadas, tanto o La Paz quanto o Cerro Azul. Dependendo da diferença do placar pró La Paz ou pró Cerro Azul, uma das equipes pode classificar para a próxima fase pelo saldo de gols. Pelo saldo de gols. Ou seja, esse jogo
É um jogo fundamental não só para La Paz e Seu Azul, mas também para Valdemar Rodrigues e para a equipe do Costa Rica. Claro que podem haver outros critérios envolvidos que a gente vai trazer na segunda-feira para informar corretamente a classificação. Lembrando, os 2 primeiros de cada chave, mas os 2 melhores terceiros das chaves em geral avançam para a próxima fase. E é importante que tenha calma nos jogos, que se preocupe em jogar futebol, isso é o mais importante, tá ok? Mateuzinho, vamos falar de bola oval? Vamos. Os soldados da Maria, o Santa Maria Soldiers, né? Depois de um 2017 histórico, onde foi tetracampeão gaúcho, foi vice na Conferência Sul do Brasil de futebol americano, começa suas atividades, né? Hoje, às 20 horas, ali no Totem, haverá a reapresentação dos atletas, né? A preparação para essa temporada. Depois, no dia seguinte, sábado amanhã, né? Tem o Media Day, né? Quando o pessoal vai posar para foto, para o site, coisa e tal, e o dia D, onde vai o primeiro treino lá nos campos, em frente às piscinas da Universidade Federal de Santa Maria. Pessoal, que tem novidade, são 6 jogadores chegando e apenas um saindo, né? Só o China saiu e 6 jogadores que chegam, né? Tá chegando aí mais o Hugo Nassarden, de 23 anos, e Gabriel Montanher, de 19. O Hugo é um offensive lineman, né, ou um jogador de ataque, natural de Várzea Grande, chega do Cuiabá Arsenal, e o mais novo, o Gabriel, é um posição de defesa, um defense lineman, né, e vem também do Mato Grosso. Já tinham chegado entre eles o Marco Okopny, né, que é um defense back, um jogador de defesa, bicampeão brasileiro pelo T-Rex, Luiz Becker, wide receiver, que vem do Ijuí Drones, e o safety Jurgen Rusch, e o linebacker Guilherme Oliveira, ambos ex-Santa Cruz Chacais. Os atletas vêm para trabalhar ou para estudar, Vem né? trabalhar para estudar, né? Infelizmente ainda não se vive no Brasil só de futebol americano, pelo menos na nossa realidade do Santa Maria Soldiers. E nenhum time da categoria. E para encerrar o final de semana, a programação de domingo prevê lá no Boliche Sports Bar, no Shopping Praça Nova, a presença do Paulo Mancha, que é um comentarista da ESPN, né? E ele é fera no futebol americano, e ele vem aí para autografar o livro, né? Os Guerreiros da NFL, e um bate-papo com o pessoal lá da imprensa, com os jogadores, com admiradores do futebol americano. E depois tem o lançamento do livro na Livraria Atena. Exatamente, que é R$15 para sócios do Soldier, R$15 para o público em geral e R$10 para os sócios do Soldiers. E só para que o pessoal entenda também, né, apesar de haver um revezamento dos próprios profissionais da ESPN que transmitem o futebol americano, que são referência no Brasil e no mundo, né, a dupla Paulo Mancha e Rômulo Mendonça, o Rômulo Mendonça como narrador e o Paulo Mancha como comentarista, transmitem a final do futebol americano para os cinemas, né? Já que... E é uma transmissão muito legal, é uma transmissão descontraída, né? A do Everaldo Marcos e Paulo Antunes é a que vai para a televisão oficial, mas eles participam. O Paulo Mancha sempre, participa durante toda a única bronca que eu tenho é que, como o futebol americano está começando há pouco no Brasil, pouco eu digo assim, a ser divulgado, às vezes os termos muito americanizados complicam, né? Para quem já está acostumado, fica fácil. Teria que haver alguma forma ali de o pessoal ter uma tradução um pouco mais rápida, mas isso aí se adapta, né? E bola oval também, podemos falar do Universitário Rugby, que vai a Bento Gonçalves, amanhã sábado, disputar a Taça Lucas Mariusa. É a primeira atividade do Universitário que vem para o ano também aí, repleto de muita emoção, né, já que o pessoal tem novidades, né, o Brian assumindo a direção, como técnico, é um ano diferente, é um ano que vamos buscar melhores resultados. Também quem movimenta a cidade é o tiro. O SOCEP cedia etapas locais e nacional de tiro ao prato, né, a partir deste sábado às 9 horas. Né? Muitos atiradores estarão aqui em Santa Maria. Primeira e segunda etapa do Campeonato Santamariense de Trap Americano e Fossa Olímpica. Também teremos aí atletas tirando de forma simultânea em várias partes do país, que é a primeira prova online. O pessoal vai tirar aqui em Santa Maria e em vários locais do Brasil de forma online, né, no Campeonato Brasileiro de Fossa Olímpica. Inscrições podem ser feitas até o início da competição. Então tá aí Santa Maria, que é excelência no tiro ao prato, Trap aí com a equipe do Trap SM. Muito bem. Quem começou os testes físicos foi a equipe do futsal da UFSM.
seja a primeira equipe que vai disputar a Série Bronze a começar a pré-temporada. Se bem que o União já vinha jogando, né, mas oficialmente quem começa a pré-temporada é o FSM. O pessoal começou testes físicos e a gente aguarda aí para que novidades venham, né? São 3 times aqui da cidade, né? 2 da cidade e 1 de Itaara, que vão estar levando aí a região central, além do pessoal de São Cepé, de Caçapava, mas os mais ligados aqui na Série Bronze. Então é importante essa reapresentação do FSM, a gente aguarda com muita sociedade o que o Gabriel terá, né, de novidades aí do FSM. Notícia boa para o negócio do futebol, Mateuzinho, eu que morei em Cruz Alta por 3 anos, né, meu filho nasceu lá, o Vinícius, a Sociedade Esportiva e Recreativa Ser Cruz Alta vai disputar a terceira ano. Depois de muito tempo, Cruz Alta, né, teve o Guarani de Cruz Alta, eu tive jogos fantásticos lá no Guarani, depois de muito tempo aí, Cruz Alta volta a ter um time disputando, né, o profissional. É bom isso, né? Com certeza, é muito bom para a região. Vale dar esse retorno da equipe de Cruz Alta, que está focando na base, né? Ela teve sucesso no Campeonato Estadual em 2017, agora vem para uma competição que é a terceira divisão, onde se trabalha com 4 atletas apenas de 24 anos para cima, o resto são atletas mais jovens, e é bom o retorno da Associação Cruz Alta e esse projeto possa ter sequência. Eu me recordo que um atleta muito conhecido aqui em Santa Maria, que jogou no Rio Grandense, teve uma passagem também pela Associação Cruz Alta, né? O Bonaldi, né? Zagueiro Bonaldi, acabou jogando por lá também. Então é uma equipe que vem agregar aí e que a gente vai estar acompanhando o desenrolar dela também, né? Por ser uma cidade próxima a Santa Maria, dessa participação sua aí na terceira divisão. A gente aguarda aí o Congresso Técnico para ver quantas equipes, mas quanto mais equipes tiver, melhor para a competição, né? Muito importante isso, é bom saber disso. O Inter de Santa Maria continua a sua fase de treino, essa semana foi mais curta, hoje pela manhã teve treino lá no FSM, à tarde o técnico Vinícius analisa alguns vídeos, né, dos últimos treinamentos e 17 horas tem treino lá no PV. O Inter teria um amistoso nesse final de semana, mas não foi cancelado, né? Então deve acontecer um jogo-treino no meio da semana. Há uma possibilidade, eu já ouvi falar sobre isso, de um jogo contra o São Luís de Ijuí. Só que esse jogo seria um jogo-treino em Ijuí, não aqui em Santa Maria. Até porque no dia 24, o último amistoso, antes da estreia, dia 4 de março, o Inter devolve a visita lá à União Frederiquense em Frederico Westphalen. Será um grande jogo. Muito bem. O Inter jogou ontem pelo Campeonato Gaúcho, em rodada antecipada, né, contra o Juventude. Juventude mal, o Juventude está mal nas pernas, hein? Muito mal. O treinador já começa a balançar lá, né? Eu até gosto, acho que o Antônio Carlos Zago evoluiu como treinador. Agora, o Juventude fez um investimento maior que em anos anteriores para a disputa do Gauchão. E a campanha do Juventude é muito fraca, né? A atuação contra o Inter ontem me chamou muito a atenção, porque o Juventude sai na frente. E aí, ganhando o jogo, dá espaços para o Inter como nunca, né? Aliás, respeitosamente ao Internacional, foi muito fácil os 3 gols que o Inter marcou, né? Uhum. Gols de contra-ataque, gols assim, de muitos erros defensivos, muita falha de marcação. E olha, o que preocupa para o Juventude, além do Gauchão, em que ele corre risco de rebaixamento, sim, porque ele tem 5 pontos e está à frente apenas do Grêmio, do Novo Hamburgo e do São Paulo, a preocupação que o Juventude tem é com a Série B. Com esse elenco não dá para jogar a Série B, porque com esse elenco ele cai para a Série C. Ontem eu vi ele vai ter que fazer ele vai ter que dar uma reforçada tremenda nesse elenco aí para jogar, vai ter que fazer um bom gasto aí para poder jogar uma Série B. Eu não falo em elenco, mas parece que o time não está conseguindo jogar, né? São falhas bobas, eram erros de passe, fez um gol ontem numa falha lamentável do zagueiro do Inter, né? Aquela bola que veio do goleiro, a bola pica, ele acha que tem alguém de cobertura e eu não sei, ontem eu acho que o Dani Fernandes ontem não estava na noite dele, né? Porque inclusive, a informação que eu tenho é que ele se lesionou, né? Se lesionou e está fora do jogo em Manaus contra o Remo. Ele teve essa saída em falso, não precisava ter saído naquela bola, e depois mais 2 cruzamentos que ele saiu em falso. É um grande goleiro, a gente sabe disso, do potencial do Dani Fernandes, mas falhou. Mas o Inter jogou bem ontem, né? Potka se machucou ontem também, teve uma lesão muscular, mas Nico Lopes entrou bem, o Wellington Silva estreou ontem, né? Que é importante. Então eu acho que o Inter começa a achar o caminho das pedras aí, vamos aguardar. Como a gente disse, muito mal e vai ter que correr atrás da máquina. E Moledo já foi liberado, está apto a estrear pelo Inter e a expectativa é que Moledo teremos, né? Se é aquele que foi embora daqui,
ou esse que ficou tempo lá e parece que não se firmou aonde andou. Muito bem, vamos aguardar. Mateuzinho, haverá mudanças nas regras do futsal. A FIFA, responsável pela regulamentação do futsal, aprovou 4 mudanças impactantes nas regras do esporte que a Assembleia realiza na Eslovênia na última semana. Uma das mais polêmicas aprovações é a possibilidade de cobrar laterais e escanteios com as mãos, né? Volta o que era antigamente com as mãos ou com os pés, como era. As outras novidades são as seguintes: o goleiro linha apenas poderá entrar na quadra se a sua equipe estiver perdendo, né? Só se estiver perdendo. Se não estiver perdendo, não pode botar o goleiro linha. O goleiro não poderá mais lançar a bola diretamente à outra metade da quadra. Volta o que era antigamente, né? Quando eu jogava futsal, tu tinha que picar a bola na tua quadra para passar, né? Hoje o goleiro faz com lançamento. E o número de penalidades aumentará de 3 para 5, assim como no futebol. Então são algumas regras aí. Eu entendo dessas mudanças todas aí. Essa da lateral para escanteio e para lateral, ela fica um pouco estranha, né? Nos dois. A questão do goleiro não poder lançar a bola diretamente para outra quadra, também não vejo porquê dessa mudança. Não concordo. Até porque se dá para se usar o goleiro linha quando tu está perdendo, o goleiro linha muitas vezes querer fazer um lançamento, o próprio goleiro, achar uma arma que as equipes sempre usaram. A questão do goleiro linha, só poder usar quando tu está perdendo, não muda praticamente nada, né? Porque quem só usa o goleiro linha é quem está perdendo. Eu acho que o que poderia ocorrer, sim, é uma limitação do uso do goleiro linha. Em determinado período do jogo, ele poder só ser utilizado, porque eu considero, respeito aí treinadores que façam diferente, como já fez o Marcos Carrão em um jogo do Sub-20 da Universidade com o Atlântico, dele usar o goleiro linha durante todo o segundo tempo. Mas Também é outra coisa que muda pouco, né? Porque se o goleiro quiser jogar com os pés durante o jogo, ele vai jogar com os pés, né? Aí depende do treinamento do treinador, né? Tu pode ter o goleiro jogando. E a pergunta que se fica é a seguinte: quais são as bases para essas mudanças? É o pessoal que decidiu lá em gabinete? Houve contato com representantes dos grandes clubes de futsal do país para que essa adesão fosse tomada? Pelo que a gente sabe, não. Foi uma adesão tomada em gabinete, as portas fechadas. E nada impede que o goleiro do futsal jogue com os pés, né? Ele diz que a bola passe a outra quadra ou toque no adversário para jogar com ele. Quer dizer, então, essa do goleiro linha é só mais uma, mas tudo bem, vamos aguardar aí. E Rogério, só para ressaltar também, né? A gente está falando aí do Inter e prospectando até o Inter na Copa do Brasil, né? O Rogério vai poder passar as informações também, mas ontem a gente teve a desclassificação do Novo Hamburgo, né? Até foi muito bem. Esse ano na frente o Ricardo Lobo ainda do segundo tempo, aliás, ele saiu atrás do marcador. O Neto Baiano, centroavante conhecido do CRB, 46 do primeiro abriu o placar. Ricardo Lobo ainda do segundo tempo empatou para o Noia, e aí o Noia foi perdendo nos pênaltis pelo placar de 4-3. Já o Inter, né, que ainda não jogou pela segunda fase, vai jogar contra a equipe do Remo, né? Ontem, dessa semana, o Fluminense de Feira acabou perdendo para o Náutico 1-0. Ontem o Vitória aplicou 3 do Corumbaense. O Sport empatou com a Ferroviária, né, em 3-3 e acabou perdendo nos pênaltis 4-3. O Fluminense venceu o Salgueiro por 5-0, que também se classificou. O Novo Hamburgo ficou nos pênaltis para o CRB e o São Paulo venceu o CSA por 2-0. E o Sport perdeu nos pênaltis para o Ferroviário. Levou 3 gols nos últimos 15 minutos do Ferroviário do Ceará, que há muito tempo não avançava em uma fase de Copa do Brasil, né? E o Inter vai enfrentar o Remo na competição, mas o Remo, a princípio, é um adversário que o Inter deve ganhar até uma goleada, né? Porque o Remo foi eliminado da Copa Verde pelo Manaus, né? Será quarta-feira, dia 21 de fevereiro, 19h30, o jogo do Inter contra o Remo lá. Se a gente for pensar num Remo eliminado pelo Manaus na Copa Verde, que corresponde à Copa do Nordeste, não é um time que deve assustar o Internacional, né? Com certeza. Muito bem, são 12 horas e 29 minutos. Estamos encerrando o programa, mas eu não posso encerrar o programa hoje. Eu quero pedir desculpa aos nossos telespectadores, mas hoje eu preciso ser coruja. Hoje eu tenho que ser coruja, Matheus. Eu não posso não ser coruja, porque afinal de contas, hoje pela manhã começou um fim de semana de muita emoção, né? O coração aqui vai ter que segurar essa emoção, porque afinal de contas, amanhã, a partir das 8 horas lá na FAMES, né, a dona Jéssica, minha filha, cola grau como bacharel em Direito. E se encerra, por enquanto, um ciclo aí de 11 anos de ligação da nossa família com a Faculdade Metodista FAMES. O Matheus conhece muito bem essa história, que ele acompanha há muito tempo. Essa história começou lá em 2007, quando o Vinícius escolheu a FAMES como sua instituição de ensino.
E por 6 anos ele cursou lá o curso de Educação Física, ele preferiu fazer assim, pai, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Né? No início começou com poucas matérias, ele se sustentava, ele fazia, trabalhava, e depois deixou para o final do último ano para ele aumentar, se formaria em 2013, né? Fato que infelizmente não ocorreu. E a FAMES, gentilmente, pouca gente sabe, eu tenho que agradecer de público aqui a direção da FAMES aqui de Santa Maria, a do IPA de Porto Alegre, não vou citar nomes, quando nos visitou lá, já no mês de fevereiro de 2013, e ofereceu à minha filha Jéssica uma bolsa de estudo dentro da FAMES para a faculdade que ela escolhesse para brindar a história do Vinícius lá dentro. Né? Então, uma história que ela vem se formando desde 2007 e se encerra agora. Eu só tenho que agradecer à FAMES, né, a toda a direção da Faculdade Metodista, ao Instituto, o IPA de Porto Alegre, ao diretor atual, o professor Marcos, né, a minha amiga Tati, coordenadora do curso de Educação Física, eu não lembro aqui a coordenadora do curso de Direito. Hoje pela manhã estivemos ali na faculdade na Igreja Metodista, quando teve o culto, né, e o coração realmente aperta, porque é uma história de 11 anos onde os dois estão ligados, né, um em cada plano hoje. Eu só posso agradecer a Deus pelos filhos que me deu, pela condução que a dona Lília tem em casa, né? A Jéssica é um exemplo de guerreira, de lutadora. Tenho dito sempre que se a gente seguiu em frente a partir de 27 de janeiro de 2013, foi porque eu tenho dentro de casa 2 guerreiras, né? 2 batalhadoras. A dona Lília, né, que é a nossa matriarca, que há 37 anos está ao meu lado, e a Jéssica, que conseguiu, de alguma forma, né, um aprendizado grande nesses 5 anos aí. Amanhã cola grau, a emoção é muito forte. Obrigado pelo carinho de todo mundo que tem nos abraçado. E mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer a FAMES, essa instituição que eu aprendi a admirar. Quem sabe um dia a gente não volta a ter uma ligação mais forte, mas todo o carinho especial por toda essa maneira que nos conduziu. Como eu disse, o coração vai ter que segurar a emoção. Hoje já foi difícil segurar no culto, amanhã na cerimônia, mas a gente sabe que a vida tem que seguir. Nada nos permite que a gente desista de seguir em frente. O Mateus conhece muito bem essa história, o Mateus acompanha junto com a família dele, né, junto com o Bunhão, com a mamãe. Né? Então a gente fica muito feliz aí e eu só tenho que dizer, filhota, siga em frente, se essa guerreira. E eu sei que a profissão que tu escolheu, ela tem muito a ver com a tua personalidade, né? Porque ela tem uma personalidade forte, mas tem um senso de justiça fantástico, né? E como aquele rapazinho nos ensinou lá por 20 e poucos anos, né, filha? Moleque, o show nunca pode parar. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado, valeu, tchau. Tchau.